Comprei essa rosa do deserto há alguns dias e agora chegou a hora de replantar. Primeiro vamos ver como que está o enraizamento dela para ver se não tem nenhuma praga, nenhuma cochonilha de raiz. E olha só, está muito bem, muito melhor do que eu esperava. Olha só, vou mostrar aqui mais de perto para vocês verem aqui como que está bem enraizada. Só tem umas bolinhas amarelas aqui que eu não sei o que é. Eu ia reaproveitar esse substrato, eu ia colocar, replantar, né, essa rosa do deserto, deixar ela um pouco mais alta, ia plantar do jeito que está aqui, com substrato e tudo. E aí, à medida que eu fosse fazendo a rega dessa planta, né, o substrato ia saindo e aí expondo a parte de cima do caudex. É meio que um levantamento que você faz, só que você faz aos poucos. Olha só, encontrei essas bolinhas aqui, eu já não vou mais deixar esse substrato. Então eu vou tirar. Eu não sei o que são essas bolinhas, se é algum tipo de fungo. Não sei se vocês conseguem ver essas bolinhas no vídeo. Mas tem umas bolinhas amarelas. E eu acho que tem cochonilha de raiz aqui. Tem um pouquinho de cochonilha. Eu acho que eu vi em algum lugar por aqui. Então já não vou mais deixar esse substrato. E é a melhor coisa a se fazer. Sempre quando a gente compra alguma planta, né, a melhor coisa a se fazer realmente é retirar o substrato e fazer nosso próprio replante. Às vezes a gente acaba trazendo alguma praga de outro cultivo para o nosso cultivo sem querer, né? E olha aqui a safada da cochonilha de raiz aqui, ó. Já consegui ver aqui que tem cochonilha, então eu vou tirar tudo. Aproveitar que essa planta está muito bem de saúde, né? Esse ataque de cochonilha provavelmente é bem recente. E depois de retirar do substrato, a planta ficou assim, caudex muito bonito, muito bem desenvolvido. Tem muita estria de crescimento também, tem muita raiz de alimentação. Eu não vou replantar ela imediatamente, eu vou passar uma canela aqui e vou deixar ela um tempo fora do substrato. Mais ou menos 2 dias é suficiente. Para que é isso? Para que haja cicatrização das raízes que foram quebradas. Quando a gente tira essas plantas do substrato, é muito comum quebrar muita raiz daquela mais fininha, né? Então, para não ter perigo da gente perder a planta aí por podridão, eu faço esse procedimento aí, coloco a canela. Nesse procedimento aqui é melhor canela, porque a gente não sabe exatamente onde as raízes quebraram, e a gente passa a canela e deixa a planta aí um tempo fora do substrato, né? Não precisa ser muito tempo, tem gente que deixa 15 dias, 20 dias, aqui não precisa, aqui talvez 1 ou 2 dias seja suficiente. E eu vou colocar ela nesse vasinho, eu não vou aumentar o caudex dela muito, eu vou deixar aí pouquinho por centímetros. Não quero fazer levantamento ainda dessa planta, quero que ela desenvolva muito mais a parte de baixo, né? E eu vou deixar também em forma de monte, né? Ou seja, a parte central do vaso vai ficar mais alta do que a borda. Aí depois, quando a planta estiver um pouco mais desenvolvida, eu apenas tiro, eu coloco umas pedras em cima, e aí eu apenas tiro essas pedras, e à medida que eu vou aguando a planta, esse substrato ele vai descendo, uma parte do substrato vai compactar um pouco também, e aí ele vai expondo esse caudex um pouco mais. E aqui praticamente eu estou deixando o substrato no mesmo nível que a planta já estava. Vai ficar só um pouquinho acima, mas muito pouco mesmo. E aqui em cima eu vou colocar pedrinhas. Essas pedrinhas são aquelas pedras que eu encontro na areia mesmo. Eu vou juntando essas pedras quando eu vou peneirando a areia para fazer substrato, mas essa aqui é como se fosse aquele seixo de rio. Pode ser brita também, pode ser carvão. Isso aí vai servir para segurar o substrato. Tem gente que diz que isso aqui impede a raiz de respirar. Isso não é verdade. Isso não tem nada a ver. Eu já cultivei assim antes, quando eu comecei a cultivar, eu cultivava mais assim e dá muito certo também. Sem fazer isso também dá certo. Mas se você for fazer nesse método que você deixa o meio elevado, você tem que ter essas pedrinhas para segurar o substrato. Senão o substrato vai sair todo fora.